Boa noite a todos. Então vamos dar seguimento aí, né, a nossas aulas de Ecologia 2. Hoje com o tema, né, ainda dentro de Ecologia de Populações, a parte 2, vamos estudar vamos retomar um pouquinho as propriedades de uma população, mas a gente vai adentrar no estudo da dinâmica populacional, vamos falar de várias formas de regulação de uma população, vamos falar de formas de distribuição das populações, migrações, territorialidade, enfim, né, formas, estratégias de sobrevivência e de seleção. Então, esse é o nosso assunto. Nessa parte inicial, pessoal, vou passar bem rápido porque essa explanação já foi feita em sala de aula, ok? Então, quando a gente fala em dinâmica de populações, a gente está falando das mudanças que ocorrem ao longo do tempo, né? Então, usamos muitas vezes o termo dinâmica, muitas vezes o termo flutuações, para justamente acompanhar essas alterações no número de organismos da população ao longo do tempo. Além disso, né, que a gente faz o acompanhamento normalmente acompanhando por curvas de crescimento, normalmente também estudamos os fatores que intrínsecos e extrínsecos, né, a esse processo, que vão influenciar nessas mudanças ao longo do tempo, ok? Bem, a curva de crescimento nada mais é do que um gráfico, né? O elemento gráfico que vai representar essas mudanças ao longo do tempo. E em qualquer ponto da curva, quando nós temos aqui, né, uma curva de crescimento, em qualquer ponto dessa curva, nós vamos ter um coeficiente que é chamado de taxa de crescimento. Na verdade, essa angulação aqui, ó, dos diferentes pontos ao longo da curva, vão nos dando uma ideia das diferentes taxas de crescimento intrínsecas, né? Ou seja, momentâneas, instantâneas, ao longo dessa curva de crescimento, tá bom? Só para relembrar aqui, né? Essa primeira curva, ela representa uma curva de crescimento tradicional, em que a gente tem aqui no eixo X, né, o tempo, e no eixo Y aqui o número de indivíduos. Então, com o passar do tempo, a gente tem alteração no número de indivíduos, tá? Essa é uma curva que a gente chama de sigmoide, que a gente observa aqui um período de crescimento mais acentuado, até um ponto máximo, a taxa máxima de aumento né, de crescimento dessa população. A partir desse ponto, que a gente chama de ponto de inflexão, a taxa de crescimento ela volta a reduzir, né, e a população cresce num ritmo um pouco mais lento até estabilizar. A gente pode também representar as curvas de crescimento a partir das taxas máximas, das taxas de crescimento só das taxas de aumento, ou seja, o ganho que a gente tem com o passar do tempo, né? Aqui a gente teria os ganhos até chegar ao ponto máximo. Depois desse ponto máximo, que é o ponto de inflexão da curva, ó, volta, né? Os ângulos eles voltam a ser assim, ó. Se a gente observar, né? São as taxas antes e após o ponto de inflexão, elas são como se fossem espelhos, né? E aí, se a gente fala somente em taxa, se a gente quer considerar somente a taxa, a gente teria isso aqui, ó, o aumento da taxa até um ponto máximo, seria esse crescimento aqui na curva de crescimento, e depois, ó, a redução das taxas, e aqui a gente observa então, ó, redução, tá? O ângulo né, a taxa de crescimento ela vai reduzindo a partir desse ponto de inflexão. Bem, a gente diz que quando as condições... Professor, Pode falar. Oi? eu estava reclamando um pouquinho da questão da conectividade, Mas quem está falando? que o áudio está cortando um pouco. De todos? O pessoal da sala, uma galera aí, ó. Sério? É, Ixi, será que é a minha internet? Se se for... você pudesse falar um pouquinho mais devagar, Tá, poderia ser feito. eu ouço você perfeitamente. Então, assim, não sei se é a internet. Vou tentar falar um pouco mais devagar, falar mais pausado, beleza? Tudo Para bem. ver se vocês conseguem Obrigado, acompanhar. Adriano. Mas se tiver algum outro problema, você me dá uma chamada aí que eu retorno. É, beleza, galera, vamos. Claro. Thiago é foda. Vamos dar seguimento aqui.
Então, olha só, quando as condições não são limitantes, ou seja, quando o ambiente ele não oferece qualquer tipo de resistência ao crescimento, né, essa taxa de crescimento ela é dita constante e ela é máxima. Então, a gente vai ter aquelas curvas, né, de crescimento exponencial. Isso na ausência de condições limitantes. Esse coeficiente ao longo da curva, como nós já falamos também, ele é chamado de R. É o coeficiente de crescimento populacional. Ele representa nada mais, nada menos, como eu falei, né, do que a taxa intrínseca de crescimento. Sempre que essa taxa for positiva, o crescimento é mais acentuado, né? A gente mede esse coeficiente a partir de ângulos, né? Como se a gente medisse ângulos aqui, ó. Então aqui você tem um ângulo, aqui você tem um ângulo menorzinho, aqui maior, né? E assim sucessivamente. Bem, aqui temos dois tipos de curva de crescimento, né? São os dois tipos mais estudados. Um é conhecido como curva em forma de J, ou curva de crescimento exponencial. A outra é conhecida como curva, né, sigmoide, ou em forma de S, ou simplesmente curva de crescimento logístico, né? A primeira representa um crescimento ideal. Ideal porque ele não é real, né? Esse tipo de crescimento aqui ocorre só em situações em que você não tem, né? Não existem fatores que limitam o crescimento. Na natureza não existe, né? A gente consegue obter por algum momento em algumas populações uma curva bem parecida com essa, nesse crescimento inicial principalmente, em laboratório, a gente consegue chegar a uma curva muito parecida com essa quando a gente faz o cultivo de bactérias em placas de Petri com meio de cultura, né? Esse meio de cultura ele fornece nutrientes, né? Tem todos os elementos necessários para o crescimento da bactéria e inicialmente ele está em abundância, né? Então a placa de Petri ela oferece espaço para crescimento e nutrientes para o crescimento dessas bactérias. À medida que elas vão crescendo, né, inicialmente, apresenta essa taxa de crescimento, né, positiva e que vai caracterizar esse crescimento exponencial. À medida que os fatores vão se tornando limitantes, né, essa curva ela vai reduzindo o crescimento lá na frente, tá bom? Então a curva em J, esse formato em J aqui, ele representa o potencial biótico da espécie, né? É mais ou menos a seguinte ideia. Caso não houvesse nenhum fator que limitasse o crescimento de uma espécie, como ela se comportaria? Seria essa a ideia da curva em J. Bem, já a curva em S é uma curva logística, então ela é real. Ela ocorre, né, na maioria das espécies, né? Quando você tem os recursos disponíveis, a espécie ela vai desenvolvendo, a população vai crescendo, crescendo, aumentando em número, até chegar num ponto de inflexão em que essa taxa de crescimento vai reduzindo, reduzindo, até que a população estabilize e chegue ao que a gente chama de capacidade de suporte máxima. Essa capacidade de suporte máxima nada mais é do que a densidade total que aquela espécie pode atingir. É um platô, é uma assíntota, né? É o limite. É o limite porque, mais que aquilo, o ambiente não suporta. Pode ser devido à falta de nutrientes, algum recurso alimentar, pode ser devido à competição, à predação, enfim, são N os motivos, né, que podem limitar o crescimento de uma espécie até que ela atinja a sua capacidade de suporte máxima. Beleza? Bem, falamos também que o modelo de crescimento exponencial, em J, né, ele desconsidera a resistência ambiental. Quando a gente fala do modelo sigmoide, né, a curva de crescimento logístico, entra no cálculo, né, do crescimento a resistência ambiental, né? Então, a resistência ambiental, que são os fatores que vão começar a limitar, né, impedir esse crescimento acentuado, eles fazem parte do cálculo. Por isso que na curva de crescimento sigmoide nós temos aquele padrão, né, que nós vimos em S, tá? De redução da taxa de crescimento.
Bem, capacidade de suporte máxima, já falei, né? Mas vamos só reforçar. Seria o nível máximo, superior, né, que uma população pode atingir, né, dentro de uma determinada condição, tá? É o ponto em que a população ela atinge a densidade máxima, devido à limitação, né, dos recursos no determinado hábitat que ela se encontrar. Bem, quando ela chega nessa densidade máxima, o que acontece? Ela chega lá em cima e estabiliza? Sim, mas esse estabilizar, nós vamos ver mais para frente, não é um quadro estático absoluto, né? Na verdade, ela fica oscilando em torno de uma média, né? Isso é a condição de estabilidade que a gente chama. Não existe estabilidade total, estática, né? Em ecologia, a gente tem uma estabilidade dinâmica. Então, essas flutuações menores que ela sofre, né, quando chega ao topo, a capacidade, atinge a capacidade de suporte máxima, é o que a gente considera, então, como densidade máxima, tá? Mas lembrando que não é um valor absoluto, único, né? A densidade ela fica variando em torno de uma média. Bem, aqui novamente, né, a gente tem representado a curva em J, crescimento exponencial, a curva logística, né, o crescimento sigmoide, e aqui foi colocado uma curva intermediária, né? A gente tem essa curva intermediária. Na verdade, só foi feito esse modelo para estabelecer o seguinte, né? Para indicar que todas as espécies, ou a grande maioria delas, vão apresentar alguma forma de crescimento que esteja entre a forma de crescimento exponencial e o modelo de crescimento logístico. A exponencial seria o mais próximo na natureza, né, que uma espécie, uma população poderia chegar na ausência de fatores que limitam o crescimento dela, né? O mais próximo que nós conseguimos chegar disso aqui, em condições controladas, são aquelas que eu falei para vocês, quando a gente coloca bactérias para crescerem em meio de cultura, um meio de cultura novo, né? Mesmo assim, quando elas chegam em um limite ali, né, essa taxa começa a reduzir, tá bom? E essa curva sigmoide é o padrão da maioria das espécies, né? Elas têm esse comportamento aqui até chegar a um equilíbrio. Lógico que muita coisa pode acontecer depois que se chega à capacidade de suporte máxima do ambiente, né? Vamos estudar isso aí também. Então, existem várias possibilidades aqui no meio entre essas duas situações, ok? Bem, existe, além da capacidade de suporte máxima, que eu acabei de falar, né? Existe também o que a gente chama de capacidade de suporte ótima. Essa capacidade de suporte ótima, ela seria algo abaixo da capacidade de suporte máxima, né? Obviamente. Vamos colocar uma situação aqui, né? Você tem uma população crescendo, crescendo, até ela chegar no seu limite, o limite imposto pelo meio, ou seja, atingir a capacidade de suporte máxima. A população ela pode também sofrer um crescimento abrupto e o próprio aumento da população pode interferir no seu autocontrole, né, devido a uma competição intraespecífica, por exemplo. E aí esse aumento no número de indivíduos pode ser seguido de uma queda abrupta, né? A gente vai ver que esses padrões existem, são chamados de explosão seguido de colapso, né? E em algumas situações, esse colapso faz com que a população ela volte e atinja um equilíbrio, né, em um ponto abaixo da capacidade de suporte máxima, né? E isso a gente chama de capacidade de suporte ótima. Ou seja, a população ela vai conseguir viver em equilíbrio abaixo do limite que o ambiente impõe, né? Então ela não é como se ela fosse viver, mas não em condição extrema. Aqui seria uma condição mais confortável, né, do que a capacidade de suporte máxima. Viver no limite é mais complicado para a espécie, né? Aqui ela teria ainda recursos, condições, mas ela conseguiu se estabilizar, beleza? Isso a gente chama de capacidade de suporte ótima. Bem, agora, uma pergunta, né, que poderia surgir por parte de vocês. As populações com crescimento exponencial crescem indefinidamente? Já respondi desde o início, né? Não. Não existe isso na natureza.
Até em condições controladas, a gente não consegue chegar nesse ideal, né? A gente consegue até certo ponto com bactérias, por exemplo, né? Mas normalmente não. O que que vai acontecer então? Por que que uma população ela não consegue crescer indefinidamente, né? Justamente porque o crescimento ele pode ser e ele é interrompido, né, por quando acaba algum recurso. Esse recurso pode ser o alimento. Faltou alimento? Como é que a população vai continuar crescendo, né? Pode ser uma situação de predação, parasitismo, falta de espaço, doença, né? Nós não estamos vivendo isso atualmente. Nossa população estava aumentando, mas por algum fator ambiental aí, algum fator limitante, que foi a pandemia, né? Nossa população deu uma segurada no crescimento. As taxas de mortalidade aumentaram muito em virtude da pandemia. Isso é um fator limitante. Doença, parasita, né? Vírus é parasita do homem e de outros organismos, ok? Bem, além disso, existem fatores intrínsecos, né, que estão relacionados à interação da espécie, dos indivíduos com outros ou entre si, né, fatores biológicos, e existem também interferências que são chamados de fatores extrínsecos. São os fatores ambientais externos, né, como, por exemplo, aqueles que envolvem clima, como, né, geada. Uma população está crescendo super bem, mas do nada ocorreu uma geada, né? E ali essa geada ela mudou a condição climática, caiu muito a temperatura e essa temperatura baixa não condiz com a sobrevivência daquela espécie. Opa, isso é um fator climático, é um fator ambiental e extrínseco, né? Que não depende só da população. E isso pode, de uma hora para outra, gerar um efeito nesse crescimento, né? Muitas vezes esses efeitos eles ocorrem de uma hora para outra, ou após um crescimento exponencial da população. Aí a gente vai chamar de explosão e colapso, lembram? A explosão, o crescimento, pode ocorrer por vários fatores também, pode ocorrer inclusive por algum desequilíbrio ambiental. Lembram das cianobactérias? Como cresciam quando aumentava a poluição dos corpos hídricos devido a nitrogênio e fósforo? Então, o excesso de nitrogênio e fósforo no meio desestabiliza aquele meio. Esses organismos são oportunistas, então eles crescem rapidamente. Só que esse crescimento vai esgotar os nutrientes, vai gerar uma competição interespecífica e intraespecífica, né? Os indivíduos vão começar a competir por nutrientes, por espaço, por luz, porque eles crescem e vão se autossombreando. E aí, o próprio crescimento que ocorreu de forma exponencial pode ser o fator que vai levar a um colapso ou uma queda abrupta da densidade populacional, tá bom? Então isso pode ocorrer também. Aqui, reforçando, né, o exemplo que eu acabei de falar, florações de cianobactérias em geral apresentam esse padrão, né, de explosão e colapso. A água às vezes está com uma coloração, né? A água, aparentemente o ambiente é oligotrófico, a água está limpinha, devido a um lançamento de esgoto ou uma chuva repentina que lixiviou, né? E transportou muitos nutrientes, minerais para o corpo hídrico. Isso pode gerar uma condição em que elas explodam em termos de crescimento reprodutivo, né? Elas começam a proliferar e esse crescimento é seguido de um colapso, né? E aí elas vão morrer, todas na sequência também. É o mesmo efeito que ocorre, por exemplo, numa produção que é atacada por algumas pragas, né? Por exemplo, gafanhoto. Se você tem uma produção e chega o gafanhoto ali, poxa, ele se alimenta daquela cultura que você está produzindo. Então tem alimento em abundância. Enquanto tiver, eles vão se reproduzir, vão se reproduzir, vão se reproduzir. Quando a população de gafanhotos estiver extremamente alta, o que que vai acontecer? Vai esgotar o recurso alimentar. E se esgota o recurso alimentar, os gafanhotos começam a morrer. Então, eles crescem no momento inicial, enquanto tem recurso alimentar. Depois, a própria densidade elevada de gafanhotos vai esgotar esse recurso alimentar, que seria a plantação. Na falta de recurso alimentar, esses gafanhotos começam a morrer numa taxa muito grande. Então, cai a densidade, tá?
Então, a explosão seguido de queda, ok? As mesmas situações com organismos diferentes. Aqui tem um exemplo bem didático e simples, né, para vocês, mostrando plantas, lebres e linces em duas situações hipotéticas, né? Uma é uma condição de equilíbrio. Então, aqui você teria, né, disponibilidade de planta, você tem lebres e tem linces, né? O que que acontece? Então, as lebres vão ter o seu crescimento, né? Aqui a curva representa as lebres, no caso, né? Então, as lebres vão ter o seu crescimento até o momento em que as pressões do meio, né, começarem a agir. E aí, o que que vai acontecer ali? Os fatores limitantes, né? Qual é o principal fator limitante que vai atuar? Quando a população de lebres aumenta, consequentemente, aumenta o recurso alimentar dos linces, né? Se tem muita lebre, vai aumentar o número de linces. E aí, se aumenta o número de linces, a população de linces ajuda a controlar a população de lebres. Então, chega-se a um equilíbrio, regulado principalmente pelo fator predação, tá? E existe vamos pegar uma outra situação, por algum motivo os linces sejam eliminados desse sistema, tá? Então no ecossistema passa a existir somente plantas e lebres. Opa, tem disponibilidade de planta, então o que que vai acontecer com as lebres? Vão se alimentar dessas plantas e vão crescer, se reproduzir ainda mais, né? É, né, tem uma taxa reprodutiva natural muito alta, né, em condições favoráveis, cresce rapidamente. Acontece que, quando a população de lebre aumenta muito, não tem agora lince, né, não tem predador para controlar as lebres. Consequentemente, a própria densidade elevada de lebres vai esgotar a população de plantas, sem o tempo delas se regenerarem. Quando se esgota o recurso alimentar, o que que vai acontecer com as lebres? Tem o seu crescimento reduzido imediatamente de forma abrupta, tá? Então aqui é um exemplo de uma curva com crescimento exponencial em J, mas seguida de uma queda, de um colapso, devido ao esgotamento de recurso alimentar, ok? E aqui a gente resume toda essa primeira parte, né, que nós já estudamos de dinâmica das populações, tá? Então, só retomando, né? Curva em J representa um crescimento exponencial, muitas vezes é chamado de potencial biótico, porque representa o potencial de crescimento de uma espécie, de uma população, né, na ausência de fatores limitantes, beleza? Temos a curva logística ou a curva sigmoide, ou simplesmente curva em S, que é uma curva real, né? Ela vai representar, então, várias fases ao longo do crescimento da população, né? Uma população, ela tem condições iniciais, né? Ela tem recurso disponível. Ela inicialmente começa com uma fase que a gente chama, às vezes, de adaptação, fase de atraso ou de aclimatação. É como se, quando uma espécie chega num ambiente novo, que tem recursos disponíveis, ela chega, mas ela tem que se ambientar, né? Ela tem que conhecer o terreno, ela tem que provar as coisas. E aí, depois que já passou essa fase de ambientação, de adaptação, né, se respondeu bem à condição ambiental, ela vai entrar numa fase de crescimento, né, exponencial, né? A fase de crescimento exponencial ou logarítmico, né, ou fase logística, é uma fase que vai incluir a taxa de crescimento máxima, né, justamente porque, né, aqui os fatores ainda não são limitantes, está muito bom para a espécie crescer. À medida que ela vai crescendo e a população vai aumentando, o que que vai acontecer? Há uma desaceleração do crescimento devido à limitação dos recursos. Se a população está aumentando demais, vai começar, por exemplo, fatores como a competição entre os indivíduos, a falta de alimento, a falta de espaço para moradia, enfim, depende da espécie, né? Os fatores a gente está resumindo aqui como resistência ambiental, tá bom? Então é uma fase de resistência ambiental. O meio ambiente já começa a impor limites ao crescimento dessa população, e aí a taxa de crescimento começa a reduzir até que a população atinja, né, a capacidade de suporte máxima do ambiente.
que representa nada mais, nada menos do que a densidade total que a espécie pode atingir naquela situação, naquele ambiente, naquele ecossistema. Tranquilo? Isso tudo é revisão, tá? Isso vocês já deveriam saber. Falamos um pouquinho sobre, né? Não quero entrar muito nesse assunto, que eu acho que a gente já está até saturado, né? Porque a gente acorda, passa o dia e vai dormir ouvindo falar de novo coronavírus, na situação, em que lugar da curva estamos. Mas é só porque eu fiz uma relação na aula, né? Lembrando, quando logo que começou a situação e um pouquinho antes da suspensão das aulas, a gente falou sobre esse tema. E é interessante só a gente observar o seguinte: quando a gente fala de vírus, né, a gente tem algumas particularidades, né? Essas curvas de crescimento que a gente acompanha para, né, esse efeito de achatamento, né, que todo mundo agora já sabe bem o que é, para essas curvas de transmissão do vírus, elas são relacionadas, obviamente, né, à taxa de espalhamento do vírus, de crescimento também, obviamente, mas não como ocorre em organismos celulares, né? Os vírus, eles são parasitas intracelulares obrigatórios, eles estão ativos no indivíduo até que ele desenvolva anticorpos. E a partir do momento que desenvolveu anticorpos, né, o vírus ele para de ter o crescimento naquele indivíduo. Então, essas curvas de crescimento que a gente vê para o novo coronavírus são curvas que estão relacionadas muito mais à taxa, né, de transmissão, né, ou ao número de casos ativos de pessoas que estão manifestando a doença do que a taxa de crescimento propriamente dita, como a gente estuda para os demais organismos, né? Se a gente fosse fazer uma curva, por exemplo, de número de casos totais, né, como às vezes é vinculado na mídia, número de casos totais, né? As pessoas que já tiveram a doença e já estão curadas porque desenvolveram imunidade, continuariam sendo contabilizadas, porque a gente está querendo saber a quantidade total de pessoas que entraram em contato com o vírus, né, em determinado intervalo de tempo, né? E aí, essas curvas, né, elas vão ter um crescimento muito mais longo e elas demoram muito a estabilizar. O que nós estamos vendo aí é com relação à taxa de transmissão, tá bom? No início, ó, quando o vírus entra em contato recente com a população, claro, a taxa de transmissão vai só aumentando, 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 o número de casos ativos também, né? Essa curva, essa listra aqui que representa a capacidade do sistema de saúde, não tem nada a ver com capacidade de suporte não, tá? Que a gente estudou aqui, ó. Tá? Essa capacidade de suporte é do meio, do ambiente. Isso aqui é uma condição sanitária da população humana, é uma condição sanitária, social, né? Envolve outros aspectos. É só uma forma da gente poder tomar medidas, né, de prevenção e para poder enfrentar a passagem do vírus pela população, ok? Mas não confundam, tá? A ideia, né, é que a gente, que toda curva epidêmica tem esse perfil, né? E a ideia é que a partir do momento em que a maior parte da população entrou em contato já com o vírus e desenvolveu algum tipo de imunidade natural, né, nesse caso, porque ainda não temos vacina, aí os números de casos novos vão reduzindo, 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 reduzindo até chegar praticamente a zero. Tá? Essa é a passagem de qualquer virose nova por uma população. Claro que existem as possibilidades, mas aí eu não vou falar sobre isso, né? Desse vírus durante essa história de passagem pela população humana, e é muito provável, inclusive, que possa acontecer isso, né? Que esse vírus, por ter circulado em boa parte da população do mundo, população humana do mundo, ele possa sofrer algum tipo de mutação. E aí vai vir o quê? Um novo coronavírus. E aí vão ocorrer o quê? Novos surtos. Tão ruins quanto este? Não, o primeiro sempre é pior, tá? Porque o vírus, por mais que mude quando ele sofre mutações e quando ele consegue se desenvolver uma nova infecção, né? Um novo surto numa população, ele vem sempre menor, porque
geralmente o sistema imunológico tem um reconhecimento muito mais rápido e o desenvolvimento de anticorpos para esse novo vírus, que já que veio de um anterior, né, ela se torna mais célere pelo organismo, tá? Então a gente consegue sobreviver, ter uma passagem muito mais tranquila, né, numa potencial próxima virose, né, de uma mutação aí desse vírus, ok? Só para ninguém também ficar totalmente desesperado. Bem, vamos falar agora, né, um pouquinho sobre dispersão da população. Essa dispersão é no sentido de migração mesmo, né, de deslocamento. As populações, elas são sistemas abertos, né? As únicas populações que vivem em sistemas fechados são aquelas confinadas em condições controladas, mas em geral elas são consideradas sistemas abertos. Se a gente tem uma floresta, por exemplo, né, com vários bandos sei lá, vamos pegar o sagui, que é que é um primatinho que a gente tem perto de casa, geralmente aparece aí nas nossas redondezas. Vocês já repararam que não existe só um bando, né? Existem alguns bandos. E, enfim, esses bandos podem representar a mesma população ou não. Podem ser populações distintas. Mas, né, se forem populações distintas, podem ocorrer aí processos migratórios. Às vezes um adulto migrou, né, misturou com outro bando e passou a fazer parte dele, ou às vezes, né, saiu e abandonou um bando e nunca mais voltou, né? Então a migração ela está relacionada à entrada e à saída, né, periódica de indivíduos de uma população, tá? É, os processos migratórios eles têm efeitos para fins de contabilidade de indivíduos, de organismos na população, efeitos bem parecidos ao da natalidade e da mortalidade. Como assim, né? Primeira coisa, a gente chama de emigração quando um indivíduo ele sai de uma população. Então eu estou considerando uma população X. Se um indivíduo saiu dessa população X, ele emigrou. Beleza, mas existe uma população Y, por exemplo, que pode receber esse indivíduo. Então, na população desculpa, né, esse indivíduo que está chegando, ele é um imigrante. Ou seja, imigração está relacionada, tem o mesmo efeito para fins de densidade populacional, tem os mesmos efeitos de natalidade, porque imigração aumenta o número de indivíduos da população, porque é a chegada de novos indivíduos. Ao passo que emigração é o contrário, né? É a saída. Então vai ter um efeito semelhante ao da mortalidade na densidade de uma população. E quando sai alguém, diminui, né? Reduz a população, tá bom? Então, emigração quando sai, imigração quando chega na população, beleza? É óbvio, né, que essa dispersão, esses deslocamentos, esses movimentos migratórios são influenciados por vários aspectos. Um deles são as barreiras, né? Essas barreiras podem ser físicas, podem ser biológicas. Uma barreira física, por exemplo, né, sei lá, entre dois fragmentos de mata você tem um asfalto cortando que é bem movimentado. É muito difícil, né? Animais ou plantas migrarem de um lado para o outro passando por um asfalto. Hoje em dia a gente sabe que tem situações assim, né, inclusive aqui no Espírito Santo, e eles conseguem construir corredores ecológicos, às vezes por baixo do asfalto. São túneis, né, feitos com manilhas para passagem de pequenos roedores, né, marsupiais, enfim, mamíferos em geral, e outros, né, outras espécies também. E então existem barreiras, né? Se você tiver um rio cortando também dois fragmentos, o rio pode ser uma barreira física. Existem vários tipos de barreira, né? As biológicas também. Às vezes, até uma característica da espécie se torna uma barreira. E essas migrações também, elas são influenciadas pela vagilidade. Não sei se vocês já ouviram essa palavra, eu acho que eu falei ainda em sala de aula. A vagilidade ela está relacionada à capacidade de deslocamento. É claro que um animal que tem motilidade, que consegue se deslocar, ele tem uma vagilidade provavelmente maior do que um animal que tem hábito fixo, né?
A gente tem dentro do reino animal algumas espécies que são fixas, por exemplo, esponjas, né, quinidários, que só conseguem mudar de posição geográfica no espaço, né, quando elas têm uma fase de vida larval, por exemplo, né? E aí a fase adulta ela é fixa, é um pólipo. Isso é uma certa limitação no potencial, né, na capacidade de deslocamento, de migração. Agora, se a espécie ela é móvel a vida inteira, talvez ela tenha uma vagilidade maior. Lembrando que não são só animais que conseguem se deslocar, migrar, né? Plantas também migram, plantas se movimentam, né? Lógico que não da mesma forma. As plantas vão depender indiretamente de fatores ambientais, como o vento, para dispersão de sementes, né, do pólen, do próprio pólen, né? Vão precisar de animais, né, podem ser aves, insetos, para poder também agir como polinizadores e dispersores, né? Então, principalmente no fator dispersão, muito importante a participação de fatores bióticos e abióticos para os vegetais. Mas algumas plantas resolvem bem isso, né? Criando algumas adaptações. Não sei se vocês já viram alguns frutos secos em que o fruto ele tem uma espécie de asa, né? A gente chama de fruto alado. E essa asa serve nada mais nada menos para ele intensificar, para ele ter uma dispersão pelo vento mais eficiente. E essa dispersão pelo vento mais eficiente também dependeu aí, ó, de um caráter que é da planta, que é a característica de ter um fruto com asa, um fruto alado. E isso está relacionado à vagilidade, tá bom? Bem, resumindo, né, fatores como natalidade e imigração, quando eles são mais intensos numa população, a população tende a aumentar. Por outro lado, quando numa população, né, a taxa de mortalidade e a emigração são mais fortes, ocorrem com maior frequência, a população vai tender a diminuir, ok? Então, morrer e sair da população diminui, obviamente. Né? Nascer e chegar novos indivíduos vai aumentar, isso é óbvio, né? Em geral, para manter o equilíbrio, você tem que ter todas essas taxas na balança, exatamente como está aí, né? De uma forma equilibrada. Bem, voltando aqui, né, para as nossas flutuações populacionais, né, que são as modificações com o passar do tempo, existem situações em que a população ela chega, né, ao que a gente chama de estabilidade, ou seja, principalmente quando ela atinge a sua capacidade de suporte máxima, ela vai variar muito pouco a densidade. Bem, mesmo assim varia, né? A gente falou que em torno daquela condição estável, na verdade, ocorrem várias oscilações, que são cíclicas na maioria das vezes, ok? Então, ó, quando as populações elas completam o crescimento, ou seja, quando chegam aqui na fase estacionária, né, na fase de estabilidade, a taxa de crescimento ela vai cair a zero. Ó. Você não tem mais ângulo igual tinha aqui, ó. Quando está aqui, ó, tá reto, então o ângulo é zero. Então a taxa de crescimento ela reduz quase a zero, só que a população ela vai tender a ficar oscilando, a pulsar, a flutuar, né? Principalmente porque ela atingiu essa capacidade de suporte máxima, tá? Então ela vai viver ali no limite, digamos assim. Bem, essas alterações, essas flutuações ou essas oscilações, elas ocorrem devido a vários motivos, né? Muitas vezes é devido a alterações sazonais, então alterações de ordem climáticas. O clima, às vezes, em regiões temperadas é muito comum, né? A vegetação e os animais, as populações acompanham as estações do ano. Então existe um período em que ela cresce, favorece mais o crescimento, existe um período em que é mais desfavorável, então a densidade cai, né? Também está relacionado à questão da disponibilidade de recursos, né? E podem ocorrer de forma regular, né, essas oscilações cíclicas, que a gente chama, né, de cíclicas, por isso cíclicas, né? Elas seguem um certo padrão ao longo do tempo. E existem algumas oscilações ou algumas flutuações que elas ocorrem aleatoriamente, são as que a gente chama de estocásticas.
Estocásticas, um exemplo é aquele que nós demos de cianobactérias e gafanhotos, quando chegam em condições ideais de crescimento. Tem recurso disponível? Cresce pra caramba. Esgotou o recurso? Cai, né? Isso é uma ascensão seguido de uma queda, um crescimento, né, explosivo seguido de uma queda abrupta. E aí depois, às vezes, ele continua aqui, ó. Então, esse crescimento pontual aqui, às vezes é chamado de crescimento estocástico, aleatório, irruptivo, como a gente vai ver. Vou mostrar daqui a pouquinho, tá bom? Então, quando as oscilações são regulares, a gente fala que é cíclica, tá bom? Como esse primeiro exemplo que eu dei, desculpa. E quando elas são aleatórias, né, elas podem ser num padrão como esse, né, de explosão seguido de queda, que a gente chama de irruptivo. Bem, vamos começar com exceção, né? Vamos começar com um padrão de explosão e queda. Esse exemplo aqui, ele representa um organismo que ele é chamado, dentro das estratégias de seleção, ele é considerado R estrategista, porque ele é um mamífero pequeno, né, um rato doméstico, mus músculos, é um mamífero pequeno de crescimento rápido, né? Ele cresce rapidamente. Um rato, vocês sabem que eles viram praga justamente por essas características, né? Tem uma taxa de reprodução muito grande. E, enfim, lá na Califórnia, né, entre os anos 1959 e 1960, foi feito um acompanhamento mensal na população de ratos domésticos e eles observaram que normalmente ele tinha alguns picos, né, mas oscilava ali em torno de uma média. Em alguns momentos ali entre 1959 e 1960, né, na verdade eles acompanharam durante anos e anos, né, especificamente nesses intervalos de tempo aqui, ocorreram explosões reprodutivas do rato seguidas de queda. Explosões seguidas de queda. E eles atribuíram essa situação atípica, é uma situação atípica, né? É uma situação extraordinária, parecida com o que a gente está vivendo, né, em termos de pandemia, com relação ao vírus, né? Mas aqui foi provavelmente devido a alguma alteração ambiental de ordem climática naquele ano, né, que favoreceu o surgimento então dos ratos, porque naquela época, naquele período, os recursos alimentares para eles se tornaram mais abundantes. Entretanto, o próprio aumento da população gerou sua queda posterior, devido à competição intraespecífica e à competição, né, por recurso alimentar. Então, a escassez de recurso alimentar. E novamente ocorreu, né, isso durante o ano seguinte e depois não ocorreu mais. Então, isso aqui são eventos que são cíclicos? Não. Se fosse cíclico, tinha que continuar aqui, ó. Então, como foram eventos pontuais, né, aleatórios, estocásticos, randômicos, ao acaso, né, são eventos que não são cíclicos. Então, a gente chama de irruptiva, tá? Esse tipo de flutuação, tá? Irruptiva. Bem, um exemplo clássico de variação, né, de flutuação cíclica entre populações é o caso do lince da lebre americana, né, que foi feito o acompanhamento no Canadá, né, pela companhia Hudson Bay. Eles fizeram todas as estimativas durante mais de, foram quantos anos? 1900, foram vários anos, né? De 1958 até antes, um pouquinho, até 1930 ou mais, foi feito o acompanhamento das flutuações da variação na população de lebre e lince, né? Eles fizeram isso como, né? Usando métodos de contagem indiretos. Basicamente, eles usaram as peles que eram. Oi, não entendi. Eu quero que confirme no Google a data certinha. Ah, Douglas. Pode ver, Douglas, mas aí eu vou continuar aqui, tá? Pra gente não perder muito, porque hoje tá um pouquinho corrido. Mas pode ver aí, depois você confirma pra gente. Mas dá pra fazer uma estimativa aqui, né? Acho que foram décadas, né, de estudo, né? Só por aqui, pelo intervalo que a gente tem no gráfico, foram décadas. Bem, acontece que o que verificaram, né? Através da apreensão da quantidade de peles de animais que eram
capturadas, eles fizeram uma estimativa, né, da densidade. E olha que interessante, né? Isso aqui é feito, perpetuaram os estudos, né, durante muitos e muitos anos, e eu acho que até hoje faz-se esse estudo, porque é um caso típico, né, de flutuação na população que é controlado principalmente pelo fator predação, né? Então aqui a gente tem o efeito da... Nossa, meu garrancho. Não tenho jeito nenhum para escrever com mouse, gente. Então aqui a gente tem o efeito presa-predador. Vamos ver como é que acontece? A lebre é a presa, o lince é o predador, né? Então observem o seguinte, ó. Toda vez que aumenta a população de lebres, né? Praticamente um pouquinho depois, ó, se aumentou lebre, em seguida o que que vai acontecer? Vai aumentar a população de linces, porque lebre é recurso alimentar de lince. Acontece que, quando a população de linces atinge o seu máximo, vai ocorrer o máximo do efeito sobre a presa. E aí, o que que acontece com a população de lebres? Tende a cair. Quando cai o recurso alimentar lebre para o lince, ele cai na sequência, ó. Logo em seguida ele cai, tá? Bem, acontece que quando cai a população de linces, isso permite com que as lebres cresçam novamente em termos de população. E aí, quando cresce, volta a ter recurso para os linces. Então, na sequência, lince cresce. Lince cresce, lebre cai. Lebre cai, lince cai. Lince cai, lebre sobe. Lince sobe, lebre cai. Entenderam o padrão? Efeito presa-predador? É justamente esse que acontece. E aqui a gente tem um padrão que a gente chama de 9 a 10 anos, né? Se a gente reparar aqui, ó, cada ciclo desse aqui, ele ocorre no intervalo de 9 a 10 anos, tá? Para finalizar um desses ciclos, tá bom? Então, a cada 9, 10 anos, isso se repete. Cada espécie ela vai ter um tempo para poder repetir os padrões que elas estão sujeitas na natureza. Aqui é só para a gente ver quem é o lince e quem é a lebre, né? Esse estudo foi feito no Canadá, tá bom? Não foi nos Estados Unidos, foi no Canadá. E, enfim, né? Trouxe muitos dados interessantes em termos ecológicos para a gente compreender melhor como que é o comportamento das espécies em termos de controle populacional, em termos de controle de presa e predador. Bem, aí poderia vir a seguinte questão, né? A gente poderia concluir. Então, ó, o padrão cíclico não é uma mera interação predador-presa? Antes, vamos lá, por que que eu levantei essa questão, né? Sabe-se que em locais onde não existem linces, ou seja, não tem a presença do predador, as lebres elas se mantêm o padrão de oscilação de 9, 10 anos. É como se eu anulasse aqui o predador e mesmo assim as lebres continuassem tendo o mesmo padrão de oscilação cíclico. Por que será? Então não era o predador que estava controlando esse padrão cíclico? Pois bem, acontece que nos locais onde não existem os linces, as lebres apresentam também um comportamento similar, mas é devido ao suprimento alimentar. Você deixa de ter o fator principal predação agindo sobre a população de lebres e passa a ter o fator alimento. As lebres se alimentam, né, elas se alimentam de uma pastagem, né, de produtores no ambiente. Acontece que na ausência dos linces, as lebres elas crescem tanto que elas esgotam o recurso alimentar delas, que é a pastagem. Na ausência de pastagem, na ausência de suprimento alimentar, as lebres vão ter um decaimento, né? A população cai de forma abrupta. E isso vai gerar então os padrões de oscilação cíclica que ocorre mesmo na ausência de predador. Então, quando não é a predação, o que vai definir diretamente vai ser a disponibilidade de alimento, tá? Hoje sabe-se que, de forma geral, esses dois fatores influenciam nessas oscilações, tá? Quando você só tem um ou outro, você pode ter uma certa variação na intensidade, mas o padrão ele pode continuar
porque os dois fatores, né, predação e disponibilidade de alimento, definem, né, essa forma aí dos ciclos ao longo do tempo. Bem, vamos ver um outro exemplo, né? Saindo da lebre do lince, que é o exemplo clássico. Existem vários outros. Aqui no Ártico, por exemplo, existe a interação entre lemmings, né, que é essa espécie de roedor, e raposas, que são os predadores, né? Aqui a gente vai ter ao longo do tempo um padrão cíclico também, só que o ciclo de variação dessas duas espécies é bem menor, varia de 3 a 4 anos, para vocês verem, né? Então, esses padrões cíclicos de oscilação, de variação das densidades, dependem muito da condição climática, né, da região geográfica, fatores ambientais, fatores extrínsecos, né, de uma forma geral, e também de fatores intrínsecos, que seria a pressão de predação, a disponibilidade de alimento, muitas vezes a competição, né, e por aí vai. Esse aqui, vou passar bem rapidinho, é um estudo que foi feito com espécies de lemmings e espécies de arganazes. Todos são roedores, né? Espécie de pequenos roedores. Então, as três primeiras situações se referem a lemmings e as três situações de baixo se referem a arganazes. A diferença, né, foram estudos realizados em diferentes localidades da Escandinávia, né? E basicamente o que a gente observa, né? Nas três primeiras situações, você tem um fator alimento agindo de forma mais intensa. Por quê? Nas três situações de cima, os lemmings, eles crescem na ausência de predadores naturais. Na ausência de predadores do efeito de predação, o que a gente observa nos ciclos, né, nos picos? Observem que os ápices eles são muito mais agudos, tá? Então, na ausência da predação, quando o fator principal que define os ciclos, as oscilações das espécies, é o fator alimentar, a disponibilidade de alimento, né? A espécie ela cresce abruptamente, acabou o alimento, ela cai abruptamente também, ó. Ela tem esse padrão de pico, tá? De ponto agudo. Agora, nas três situações de baixo, a gente tem o efeito da predação, porque os arganazes são predados, né, por espécies aí de raposas ou outros predadores em cada situação, mas eles têm o efeito da predação. E aí o que a gente observa quando entra o fator predação? Os ciclos eles continuam ocorrendo. Entretanto, se a gente observar o ápice dos ciclos aqui, ó, eles são muito menos agudos do que na condição da ausência de predação, tá? Eles são mais arredondados. Então a predação ela ajuda o controle quando tem o efeito da predação é como se ele atenuasse um pouco, né, a questão do crescimento seguido de uma queda abrupta, né, ou explosão e colapso, né? Porque é mais um fator na interação, então não vai se esgotar imediatamente o recurso. Então, o fator predação ele tem um efeito um pouco mais lento do que a falta imediata do alimento, ok? Isso foram os estudos. Professor, Oi, pode falar. perdão por te atrapalhar, mas o Renan Cruz está perguntando se essa queda abrupta é porque morreu de fome. Exatamente. Imagina uma situação em que uma população, as próprias bactérias na placa de Petri, né, enquanto tem espaço e um pouquinho de meio de cultura, elas crescem. O crescimento é tão rápido que elas crescem de forma exponencial. Só que da mesma forma que elas estavam crescendo de forma exponencial, quando acaba o recurso, né, imediatamente o espaço, a morte ela acontece na mesma velocidade, então ela é uma morte abrupta. Os indivíduos eles têm um ciclo de vida curto, então morrem rapidamente. Claro que aqui na situação a gente está falando de mamíferos, mas o esgotamento de recurso alimentar leva à morte em poucos dias, né? Diferente do efeito de predação, que é um efeito de controle populacional que ocorre de uma forma mais dosada, mais homeopática, mais distribuída. Basicamente é isso, tá? Mas é esse pensamento, ele pensou corretamente. A falta de alimento,
ela gera essa Posso queda abrupta. perguntar mais uma coisa? Pode, fica à vontade. Eu tenho uma pergunta anônima sobre os mapas. Posso perguntar agora ou deixar para o final? Pode perguntar. Está relacionado? É os mapas conceituais? Tudo bem. Não, não, é sobre os E mapas. Ah, não, então deixa pro final. Deixa pro final. tudo Beleza? bem. Tá. Uma pergunta que apareceu aqui no chat agora é que horas que acaba a aula? 10 horas. Tá bom, professor. Tá bom? Obrigado. De nada. Então, prosseguimos. Gente, mais um exemplozinho de oscilações cíclicas, né? Aqui é um organismo que é chamado de Bupalus pinearia, também conhecido como inseto enrolador de folha de pinheiro. Ocorre na Europa, né? Aqui o caso é na Grã-Bretanha, mas nada mais é do que uma borboleta, uma espécie de borboleta, tá? Aqui tem imagens dela no casulo. Lembrando que no estágio de lagarta é que ela se alimenta mais da vegetação. E é um outro clássico exemplo de oscilações que vão ocorrer devido à disponibilidade de alimento, né? Quando a população de larvas de lagartas aumenta demais, né, os recursos alimentares esgotam e aí a população delas em seguida cai. Quando elas caem, elas abrem, dão uma brecha, né? Abrem um espaço de tempo e espaço local mesmo para que a vegetação se recupere. Quando a vegetação se recupera, volta a ter recurso alimentar para as borboletas e aí as lagartas voltam a se desenvolver, crescem acentuadamente, depois caem. Isso é o controle, tá vendo? É o controle que o meio impõe, né? Então, essas oscilações cíclicas, elas são muito comuns em todas as populações, tá bom? Na maioria das populações. No caso aqui das borboletas da Grã-Bretanha, elas demoram, cada ciclo tem em torno de 6, 7 anos, tá? Para ocorrer. Oscilações megacíclicas, né? Não sei se vocês já ouviram falar, a gente falou até agora em oscilações, em flutuações, acho que todo mundo compreendeu bem, que são essas variações, né, na densidade populacional com o passar do tempo e podem ocorrer devido a vários fatores, né? O que a gente chama de oscilações megacíclicas, né? Essas oscilações megacíclicas são oscilações mais pronunciadas. Bem, se é cíclica, elas têm que ocorrer ao longo do tempo, né, com certa periodicidade regular. Mas elas são mega, por quê? Porque elas são muito pronunciadas, né? Não são só oscilações cíclicas, são mega cíclicas, né? Elas envolvem uma grande variação. É como se ocorressem explosões e quedas, explosões e colapsos na sequência, né? Por isso que você gera esses padrões mega cíclicos, ok? Geralmente vai ocorrer em ecossistemas mais instáveis, né? Ou seja, menos complexos, como, por exemplo, florestas temperadas, que têm uma diversidade menor do que florestas tropicais, monoculturas, né? Que é um ambiente mais instável do que uma monocultura. A monocultura só tem estabilidade enquanto ela tem controle, né? Controle por parte do produtor. Mas qualquer situação pode levar a um desequilíbrio, né? Se você tem uma plantação de café, uma monocultura de café e surge uma praga, poxa, só tem café. Então a praga vai deitar e rolar, né? Você pode perder a cultura de uma hora para outra, a cultura totalmente, né? Então, essas oscilações megacíclicas, em geral, elas vão ocorrer em ambientes mais instáveis, ou seja, menos complexos, menor diversidade de espécies, falando em outras palavras, tá? E por que ocorrem essas violentas oscilações, né? Por que ocorrem essas variações tão abruptas assim? Podem ocorrer por fatores extrínsecos, né, como o clima, fatores extrínsecos, né? Estou usando esse termo desde o início da aula, mas são os fatores físicos, químicos, ambientais, né, mais relacionados ao clima, como por exemplo, vento, né, uma geada. Tem alguém com o microfone aberto. Tem alguém com o microfone aberto. Fechou. Então, os fatores extrínsecos, eles estão mais relacionados às condições ambientais abióticas, né? Fatores físicos, químicos.
E os fatores intrínsecos, eles estão mais relacionados às características biológicas, são fatores bióticos, né, dentro de uma população, que vão desde uma competição, né, pode ser por competição por alimento, por espaço, você tem também a relação até com outras espécies, a própria disponibilidade de alimento é um fator biológico, a composição genética, né? Por exemplo, vocês já ouviram falar em variedades, né? Você tem inúmeras variedades, né? Variedade já quer dizer que são várias, né? Mas assim, você tem uma grande quantidade de tipos diferentes de determinada espécie. Então, as populações, às vezes, elas carregam características genéticas, né? Elas carregam características específicas dentro de cada população. Se a população apresenta uma característica desvantajosa sob determinada condição, se aquela condição ela existe, a população inteira é dizimada. Então você tem uma queda da população, uma queda muito grande de uma hora para outra. Isso é um fator relacionado à questão genética, por exemplo, né? Enfim, e a interação com outros organismos, como eu falei, então são fatores biológicos. Vamos pegar um exemplo aqui do arganaz, né? É o arganaz, né? Esse aqui? Deixa eu só conferir. Eu não coloquei, não. É assim, ó, o arganaz. Eu confundo às vezes com o lemming. Então vamos pegar aqui ó, uma situação que é um fator intrínseco relacionado às megas oscilações que ocorrem em algumas populações de arganazes, né? Bem, vamos pegar aqui, ó. Vamos supor que você tenha disponibilidade alimentar. O arganaz ele se alimenta, ele é um herbívoro, né? Ele se alimenta principalmente da vegetação, da forragem sobre o solo. Se você tem uma boa disponibilidade de vegetação, a população de arganazes vai aumentar, certo? Aumenta a densidade de arganazes. Acontece que esse aumento na densidade de arganazes, quando atinge um pico, né, ó, aumentou muito rápido porque tem disponibilidade de alimento, a própria densidade elevada nessa população pode causar inúmeros impactos na vegetação, que é o recurso alimentar, né? Essa utilização de forma extensiva da forragem, devido a essa elevada população, pode gerar o esgotamento da forragem, então acaba o alimento, eles comem tudo. Pode gerar uma redução quantitativa do alimento, né? Reduz em quantidade, mas reduz muito, a ponto de não atender a população. E pode ocorrer também alguma deficiência qualitativa no alimento devido ao estresse, né? Quando você tem uma população muito grande de animais pisoteando e forrageando e se alimentando daquelas plantas, elas começam a apresentar alguns distúrbios, né? Devido a um descontrole nutricional. E aí o alimento ele não vai ser um alimento eficaz, né? É a mesma coisa de eu falar assim, ó, eu estou te dando multivitamínico, né, vou te dar multivitamínico que você está com a imunidade meio baixa, né? Eu quero que você adquira mais vitaminas no seu organismo. Só que em vez de te dar um multivitamínico, eu te dou placebo, né? Você vai tomar, mas você não vai ter os nutrientes, né? Então o que que acontece? Qualquer uma dessas situações, né, o esgotamento da cobertura, a redução da cobertura ou a queda da qualidade dessa cobertura vai gerar, né, uma redução na densidade de arganáceas, né? Então, consequentemente, se não tem um alimento satisfatório para eles, que é a forragem, a densidade populacional reduz. Quando a densidade populacional reduz, mas reduz drasticamente, tá? Lembra, acabou o alimento, a pergunta do Renan, né? Quando é falta de alimento, cai rápido, beleza? Então, a queda abrupta da densidade populacional vai gerar um espaço, né? Vai se abrir um espaço no tempo e no local para que os propágulos que sobraram da forragem, né, possam se reconstituir, se recuperar, né? Voltam, então as plantas, a vegetação volta a proliferar e volta, aumenta em quantidade e aumenta em qualidade também, né? As plantas elas crescem mais saudáveis porque você não está tendo o efeito, né, do forrageamento pelos arganazes.
Acontece que quando a vegetação ela se recupera, o que que volta a acontecer? Aumento na densidade de arganase. Então, o que que vai acontecer aqui novamente? Um outro crescimento abrupto, seguido de uma queda abrupta, tá? Porque esses fatores aqui eles ocorrem ao longo do tempo, de forma cíclica. Como são alterações muito pronunciadas, a gente chama de oscilações megacíclicas, beleza? Deixa eu apagar, né, que tá feio. Tranquilo até agora, né, gente? Vamos lá. Para fechar essa questão das oscilações, né? Aqui tem um quadro que resume basicamente o que que acontece com as flutuações na densidade populacional ao longo do tempo, né? Bem, a gente chama de oscilações cíclicas, né, dentro de um pulso estável, quando essas oscilações elas são pouco pronunciadas ao longo do tempo, né? Elas ficam aqui, ó, girando em torno de uma média, né? Então é um pulso que a gente chama muitas vezes de pulso estável. Então, mas é uma oscilação cíclica, né? Vocês estão vendo os ciclos aqui. A gente tem também situações em que a população ela segue um padrão de pulso estável, mas em alguns momentos aleatórios, ao acaso, devido à variação climática, devido a algum fator biológico, né, intrínseco também pode ocorrer, né, mas principalmente devido a mudanças nas condições ambientais, isso ocorre aleatoriamente. Por exemplo, aqui na nossa região tropical, a gente não consegue muito mais fazer previsão do tempo, né? A gente não consegue saber em qual mês do ano vai chover mais, qual mês do ano vai chover menos. A gente tem um período mais seco, um período mais chuvoso, mas a gente está difícil de reconhecer quando ele vai acontecer. Para aqui, para a nossa região, é muito comum que ocorram esses tipos, né, de oscilações ou de flutuações com padrão irruptivo, né? Quando, por exemplo, ocorre uma chuva satisfatória durante um período, depois de um longo período de estiagem, né? Então você tem um longo período de estiagem e do nada vem uma chuva satisfatória. Não aquela chuva que derruba tudo, uma chuva satisfatória durante um intervalo curto de tempo. Nesse período, a vegetação vai crescer, enfim, né, os organismos vão proliferar, e aí, quando os recursos começam a ser limitantes, ocorre queda. E volta aí o período de estiagem, por exemplo. Né? Só um exemplo que veio aqui para vocês. E tem os padrões de oscilações megacíclicos, aqui, ó. São aqueles, né, que ocorrem ao longo do tempo e com uma variação muito pronunciada, né, dos indivíduos, né, da densidade dos indivíduos. Podem ocorrer também devido a fatores intrínsecos ou fatores extrínsecos, tá? Mas normalmente nesses padrões megacíclicos, tanto fatores extrínsecos quanto fatores intrínsecos, eles agem em conjunto. Provavelmente isso que potencializa essas grandes oscilações, tá? Por isso que elas são mais pronunciadas. Você teria fatores extrínsecos e intrínsecos, né? Ou seja, fatores ambientais, físicos, químicos, climáticos e fatores biológicos agindo juntos ao mesmo tempo. Bem, vamos entrar agora num assunto novo, né? Isso eu já não falei, na verdade o anterior também não, mas que está relacionado à regulação das populações, tá, gente? Bem, falamos já um pouquinho, porque não tem como falar de flutuação, de variação, oscilação, né, de população ou de mesmo de crescimento, sem falar um pouquinho nos fatores que regulam essa população, tá? Em ecossistemas de baixa diversidade, são aqueles mais instáveis, menos complexos, mais estressados, né, mais perturbados, é, eles são, em geral, né, quanto menor essa diversidade, eles estão mais sujeitos a perturbações extrínsecas, tá? Quando vem uma mudança climática, por exemplo, a população do organismo sofre já de imediato, né? E, enfim, ecossistemas mais estáveis, né, de maior complexidade ou maior diversidade biológica, eles sofrem menos perturbações, tá? E estão sujeitos as populações estão mais sujeitas à regulação por fatores biológicos, tá? Como competição, predação, disponibilidade de recurso alimentar, interações ecológicas. Então a gente tem
diferença, né? Essa diferença aqui com relação à estabilidade do ecossistema. Bem, geralmente, pessoal, os fatores físicos, né, eles atuam de maneira independente da densidade das populações. Eu vou explicar isso melhor mais para frente. É geralmente, tá? Fatores físicos, né, que são esses aqui, ó, os extrínsecos, eles podem atuar também, né, sendo influenciados por densidade populacional, mas em geral, na maioria das vezes, eles não dependem, né, dessa densidade populacional. Já os fatores biológicos, que são aqueles que envolvem competição, predação, parasitismo, né, e outras interações ecológicas, eles vão ser diretamente dependentes da densidade populacional, tá? Isso fica mais fácil da gente entender a partir de exemplos. Então vamos aos exemplos. Bem, só lembrando aqui, né? A gente está falando em regulação da população. Bem, essa regulação ela pode ocorrer por fatores que independem da densidade. A gente viu que geralmente esses fatores são físicos, mas não necessariamente. Tá? A maioria desses fatores que independem da densidade vão ser físicos. E podem ocorrer por fatores que dependem da densidade. Vimos que a maioria dos fatores que dependem da densidade são os fatores biológicos, tá? Mas também podem ter fatores físicos. Não são generalizações, né? Assim, são as regras gerais, mas tem exceções. Bem, lembrando que um crescimento exponencial em J, né? Ele pode ser muito mais influenciado, geralmente, por fatores extrínsecos. Microfone aberto, fechou? E o crescimento sigmoide, em geral, vocês viram que os fatores que vão limitando o crescimento até ele estabilizar na curva sigmoide estão, na sua maior parte, relacionados a fatores biológicos, intrínsecos, né? Então, a gente falou muito de quê? De predação, parasitismo, disponibilidade de recurso alimentar, competição, tá? São esses fatores que, então, vão atuar principalmente aqui no crescimento sigmoide. Vamos aos exemplos para ficar mais claro, né? Vamos falar primeiro aqui de fatores físicos que não dependem da densidade populacional. Então, por exemplo, ó, secas muito drásticas podem gerar, né, levar à morte de grande parte de anfíbios de uma área úmida. Esse fato ele não vai depender da quantidade de anfíbios que existiam no local, né? Então, beleza. O anfíbio, vocês estão carecas de saber que dependem muito da umidade. Você tem que ter disponibilidade de água. Ambiente seco não tem anfíbio, eles não sobrevivem. A pele, apresentam, né, pele fina, respiração cutânea, várias características que fazem com que eles dependam diretamente da água. Não importa se tem uma população de 1.000 ou de 1 milhão de anfíbios. Se chegar uma seca pronunciada naquele ambiente, vão morrer todos. Então é um fator físico, né, que é a seca, um fator climático, que não depende da densidade da população, tá bom? Outro exemplo é o comportamento sensitivo de alguns insetos, de populações de insetos, né, podem levar a uma intensa migração. Então, essa migração da população para áreas mais favoráveis, né? Antes da chegada do período de chuva forte. A chuva forte ela pode dizimar algumas populações de insetos, né? Por isso que muitos insetos têm essa percepção, essa sensibilidade, né? Por isso que geralmente quando vai chover, nossa casa fica cheia de formiga voadora, cupim, né? E outros insetos. Eles buscam um refúgio onde não há chuva, né? Digamos assim. Isso é devido a uma resposta, né, uma sensibilidade que eles têm com relação a um fator ambiental. Não interessa se tem uma população de 1.000, né, indivíduos que formam a população de cupim, ou se você tem 1 milhão, né? Quando veio aquela característica ambiental, o fator físico, que é a chegada da chuva forte, eles vão migrar. Então, independe do tamanho da população. Por outro lado, nós temos alguns fatores físicos que eles vão depender da densidade. Quer ver um exemplo bem simples, né? Quando ocorre uma tempestade muito forte, né, que vai provocar um vento, né, uma ventania muito forte. Essa ventania muito forte,
quando ela chega na beira de uma floresta, ela pode derrubar algumas árvores e levá-las à morte, tá? Mas isso vai depender, né? Se na encosta dessas árvores, se na encosta ah, uma encosta com árvores, né, mais esparsas, ou seja, uma árvore aqui, outra lá embaixo, outra aqui, essa tempestade ela vai conseguir adentrar nessa vegetação com muito mais facilidade. O vento vai vir com maior força e vai agir sobre esses indivíduos, derrubando-os. Mas se a gente tem uma encosta que tem uma densidade de árvores muito grande, né, uma do lado da outra, a barreira física que é formada, a união faz a força aí, né, nesse momento. Então a barreira que é formada, oferece uma resistência muito maior a essa tempestade. E aí menos árvores vão cair, né, a maioria vai sobreviver. Então olha aí, um fenômeno físico, um fator físico que depende da densidade para saber a ação que ele vai ter na população, tá bom? Bem, ação dependente de. Ah, tá. Aqui um exemplo para vocês de ação dependente da densidade, né? Mas aqui relacionado a um fator intrínseco, ou seja, uma condição biológica. Bem, a gente tem aqui uma população de himenópteras parasitas, né? São vespas parasitoides, as mesmas que a gente ouve falar que são muito comuns em sistemas agroflorestais, né? E muitas são usadas no controle biológico aí de pragas. Elas são parasitoides porque normalmente essas vespas elas depositam ovos nas larvas de algum hospedeiro. Pode ser uma praga, pode ser uma mosca, pode ser um besouro, pode ser um percevejo, pode ser um pulgão. Bem, as vespas parasitoides, quando depositam ovinhos dentro das larvas do hospedeiro, que pode ser uma praga, por exemplo, esses ovinhos, quando eclodem dentro da lagarta, da larva, começam a se alimentar dela, então eliminam essas larvas, tá? Acontece que foi feito um estudo, um acompanhamento, e eles observaram que quando o ano que a população estava baixa, a população de larvas, aqui no caso as larvas do hospedeiro, ok? Se você tem poucas, uma população baixa, o que que vai acontecer com o impacto, né, do parasitismo aí, dos himenópteros, né? A população larvar no início da estação, por exemplo, baixa, com 43, teve uma quantidade de larvas mortas pelo parasita só de 6. E o percentual, né, 6 de 43 dá em torno de 14%, né? Acontece que no ano que a população de larvas, né, dessa larva aqui, que pode ser uma praga, é maior, é muito alta, por exemplo, ó, 148 indivíduos por metro quadrado de densidade, você vai ter uma quantidade de larvas mortas maior também. Consequentemente, o percentual, né, 66 de 148 representa aproximadamente 45%, né, de morte das larvas devido à presença do parasita. Ou seja, é um fator que depende da densidade. Quanto maior a densidade de larvas do hospedeiro, maior vai ser o efeito da predação, podemos dizer, né, na verdade, do parasitismo sobre essas larvas. Então, aqui já é um fator que depende, então, da densidade. E é um fator biológico. Esse aqui é bem interessante, pessoal. Aqui a gente tem um gráfico que relaciona o peso, né, em gramas, com a densidade de plantas. Densidade, né, por metro quadrado, a quantidade delas. E o que que esse gráfico está mostrando? Para essas duas espécies de planta, né, a Amaranthus retroflexus e Xenopodium album, o que que nós observamos enquanto padrão? Ó? A padrão de distribuição aqui no gráfico está mostrando que, ó, quanto maior a densidade, menor o peso do indivíduo, peso individual, né? Ou seja, isso está me falando que quando essas plantas estão em maior quantidade, elas são menores. Quando elas estão em menor quantidade, elas apresentam um peso individual maior, tá? Essa outra espécie é a mesma coisa. Não sei se eu falei o contrário aqui, gente, mas vamos recapitular.
quando essas plantas estão numa densidade maior, várias plantas, cada uma delas vai apresentar um peso menor. Elas têm um porte, um tamanho e uma massa menor. Quando elas estão em densidade menor, menor quantidade, cada uma delas vai ter um tamanho, né? Um tamanho, uma massa maior. Isso se repete para essa outra espécie aqui, ó. Mesmo padrão, tá bom? A curva tem o mesmo padrão. Vamos ver isso aqui de uma forma ilustrativa que fica mais fácil de entender. Por que que acontece isso, né? Quando você tem alta densidade, ó, alta densidade, várias plantas, elas têm um tamanho menor, e quando elas estão em uma densidade menor, menor quantidade de indivíduos, o tamanho delas é maior, né? Isso acontece devido, por exemplo, a um efeito chamado de autodesbaste das plantas. As plantas elas são menores geralmente quando elas estão no crescimento inicial. O crescimento inicial é mais rápido e o processo de competição ali ele vai se intensificando à medida que essas plantas vão crescendo, certo? Acontece que, quando elas crescem, também ocorre o efeito do sombreamento, né? As plantas que crescem primeiro, algumas dessas aqui vão crescer primeiro, né? Só algumas. Essas que vão crescendo primeiro, elas vão controlando o crescimento das outras. Como assim? Elas não deixam as outras crescerem. Por quê? Tanto devido à assimilação de nutrientes, é uma competição que ocorre aqui, né? Por nutrientes, por espaço, né? O sombreamento que as maiores geram, né, sobre as menores vai eliminando as menores. No final, então, o que que você tem? Uma população de indivíduos de maior porte, né? Porém, eles estão em menor densidade. Quando você tem elas com uma massa menor, elas estão em maior densidade. Isso muito ocorre devido ao autodesbaste. O autodesbaste é o autocontrole, é a própria população controlando a quantidade de indivíduos. No caso aqui, as plantas que crescem primeiro se tornam maiores, né, se sombreiam as demais, assimilam os nutrientes e crescem primeiro, fazendo com que as outras sejam eliminadas. Isso a gente chama de autodesbaste. Entendido? Bem, existe uma hipótese de Jansen-Connell, é uma hipótese bem interessante e ela acontece na prática, que diz o seguinte: ela foi desenvolvida para tentar explicar a densidade e distribuição de populações arbóreas, né, nas florestas, né? Principalmente árvores de regiões tropicais, tá? Que podem ser reguladas por densidade. O que que diz essa hipótese, gente? Ela propõe que plântulas, né, que são as plantas jovens, plântulas de espécies arbóreas tropicais próximas a adultos coespecíficos, ou seja, da mesma espécie, geralmente sofrem maior mortalidade do que plântulas que estão mais distantes, né? Vamos ver isso aqui, ó. Eu vou mostrar isso na forma de um esquema que vai ficar mais compreensível, mas só para vocês entenderem. Aquelas plântulazinhas, imagina uma planta grande, uma árvore, né? As sementes caem e vão germinar. As sementes que germinam e formam plântulazinhas que ficam mais próximas da planta mãe, essas têm menor chance de sobrevivência, né? Elas morrem com maior facilidade. Aquelas que conseguem atingir distâncias maiores em relação à planta mãe, essas têm maior sucesso. Por que que isso acontece, né? Vamos ver o que que essa hipótese ela traz de informação a mais. Ela diz o seguinte: essas que ficam mais próximas à planta mãe, né, que ficam mais agregadas, elas vão atrair mais predadores e patógenos, ou seja, parasitas. E isso vai gerar uma maior taxa de mortalidade, forçando, né, o estabelecimento de novos indivíduos em áreas mais distantes. Ou seja, quem está mais longe da planta-mãe tem maior chance de sobreviver porque age menor efeito de predação e de parasitismo. Basicamente é isso que essa hipótese traz, ok? E esse padrão ele ajuda a explicar a grande diversidade que ocorre de árvores em florestas tropicais. Vocês já repararam que a gente entra numa floresta tropical aqui na nossa região, vai em Santa Lúcia, é uma verdadeira mistura, né? Você não tem agregações como ocorre em outras florestas, né? Em que as espécies, as populações, elas tendem a ficar mais próximas. Não, em florestas tropicais é tudo misturado. Você tem
né? Uma embaúba aqui, você só vai ter outra lá longeão e já está misturado com várias outras arbóreas, tá? Essa hipótese ela ajuda muito a explicar isso. Aqui a gente consegue entender ela melhor ainda, né? Você tem aqui a árvore adulta, né? Os indivíduos, as plântulas jovens, né? As sementes que foram germinando, que ficam mais próximos ao indivíduo adulto, dentro desse raio, por exemplo, elas vão ter menor chance de sobrevivência. Porque se chega uma doença aqui, algum agente parasita, ele vai propagar com grande facilidade de um para outro e vai dizimando os indivíduos. Além disso, um predador, um herbívoro, né, que se alimenta dessas plântulas, imagina que paraíso seria para um herbívoro que chega aqui e encontra, né? Vamos botar um lemminger, um arganaz que se alimente dessas plântulas. Ele chega nesse local aqui, olha para um lado, olha para o outro, só vê comida, 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 então ele vai ficar por ali mesmo. Ao passo que quem desenvolveu mais distante, né, as plântulas que se desenvolveram mais longe, estão mais distantes desse efeito de predação e de patógenos. Por isso que a expectativa de vida, a sobrevivência, a taxa de sobrevivência desses indivíduos mais distantes, ela é maior, ok? E isso garante, então, que esses indivíduos mais distantes cheguem à fase adulta, né, e virem plantas adultas mais distantes e bem distribuídas numa floresta tropical. Entenderam o raciocínio? Bem simples. Pessoal, agora a gente vai falar em um assunto bem interessante também, que é chamado dispersão. A dispersão aqui, ela está relacionada a padrões de distribuição no hábitat, né? Vocês já ouviram falar de espécies que têm o hábito de vida, né, isolado. Muitas espécies, elas têm hábito de vida, padrões, né, de distribuição agregado, né? E aí são vários que existem, né? Espécies que vivem agregadas, elas vão apresentar algumas características específicas diferentes de espécies que vivem isoladas, tá? Mas de uma forma geral, vamos ver quais são os possíveis padrões de distribuição das populações. As populações podem estar distribuídas aleatoriamente, ao acaso, né? Ou seja, de uma forma também chamada de casual. Aleatório e casual seriam sinônimos, tá? Vocês vão ver esse termo aí também em outras literaturas. As espécies elas podem estar distribuídas de forma regular ou homogênea, né? É quando as espécies elas têm mais ou menos a mesma distância uma da outra dentro de determinada área geográfica. Isso acontece naturalmente, mas pode ocorrer, né, ocorre principalmente de forma artificial, né? A gente vai ter, por exemplo, a distribuição mais regular que eu teria, que eu poderia dar como exemplo, seria uma monocultura. Ali você tem uma população que tem uma distribuição padrão, né, padronizada, devido à ação do homem, obviamente. Mas isso pode ocorrer também na natureza, né? Claro que não com essa mesma intensidade, com essa mesma padronização de uma monocultura. E existem espécies que vão se distribuir de forma agregada, gente. O que é esse agregado? Formando bandos, grupos, né, por diferentes motivos, né? Existem espécies que se agregam nos momentos de refúgio, que é os momentos de descanso, como aquelas aves de manguezal que vão todas para uma mesma árvore ou para uma mesma região, né, no final da tarde. Você tem vários agregados que se juntam para se reproduzir, para se defender, para buscar alimento. São N motivos que podem levar uma espécie, uma população, a ter um hábito, né, um padrão de distribuição agregado. E algumas têm uma distribuição que a gente chama de agregado regular, que elas formam grupinhos mais ou menos determinados, né, e padronizados. Alguns autores nem consideram isso aqui, é simplesmente agregado, tá? Os mais importantes para a gente é saber que existem esses três padrões: aleatório ou casual, regular ou homogêneo, né? E o agregado, né, que formam grupos. Bem, e aí eu coloquei uma questão para a gente refletir, né? Como será que é possível estimar a densidade de formigas de determinada espécie em uma área? A gente tem que, para estimar densidade, a gente tem que entender um pouquinho o padrão de distribuição da população, né? Formiga é um inseto social, divididos em castas.
né? Tem algumas que nunca saem lá do formigueiro, outras saem, né? Tem as operárias, as soldados, tem a rainha, tem um monte de coisa assim, né? Então, esse padrão de distribuição, ele é extremamente importante para a gente poder estimar a densidade de qualquer população que a gente queira estudar, tá bom? Então, eu peguei o exemplo das formigas porque é um desafio. A gente não tem métodos para algumas espécies. Para algumas espécies, a gente tem que criar métodos. E quanto mais irregular é a distribuição, né, mais agregada, né, é a distribuição, por exemplo, a gente às vezes tem que fazer uma amostragem maior para poder chegar mais perto da realidade, tá bom? E aí eu coloquei aqui a densidade de árvores de uma espécie Y, né? Árvores, né, a gente determinaria o padrão de distribuição da arbórea, só que árvores são fixas, né? Formigas são móveis, são sociais, tem um padrão de distribuição bem atípico. Então é diferente, né? Você pensar em estimar densidade de um indivíduo que é fixo e tem uma distribuição mais regular ou a mesma aleatória, e de uma população que é móvel, né? E além disso apresenta comportamento social e também apresenta distribuição agregada. Então é complicado. São questões para a gente refletir só, tá, gente? Então, ó, conclusão. A amostragem de espaços diferentes, quando populações são agregadas, pode resultar densidades muito diferentes. E aí, o que que a gente faz? Por isso, né, populações agregadas necessitam de amostragens maiores. A gente tem que fazer uma amostragem muito maior e, às vezes, desenvolver métodos que são bem mais específicos para aquela população, tá bom? Então, não adianta me perguntar, né, como é que se avalia a densidade de formiga, então. Aí você tem que ser um entomólogo especialista em formigas que com certeza já foi desenvolvido algum método para estimar densidades de formigas. Coloquei só para a gente problematizar. Bem, estamos caminhando para o fim, tá, pessoal? As causas da agregação são inúmeras, pessoal. As espécies elas podem se agregar por vários motivos, né? Os indivíduos eles podem se agregar devido às diferenças que ocorrem no ambiente. Às vezes o próprio ambiente, a própria formatação do hábitat, ele favorece, né, a agregação das espécies. Ixi, minha pilha acabou. Só um minutinho para eu trocar aqui, que eu tô só com esse par, eu acho. Logo agora. Vamos ver se está carregado essa aqui. Poxa, no meio da apresentação, sacanagem. Tá tranquilo, gente, enquanto eu troco a pilha aqui? Tá tranquilo, Adriano. Tá, valeu. De boa, suave. De boa. Então, show de bola. Então, vamos lá. Então, ó, as espécies, os indivíduos, eles podem se agregar devido a um próprio ajuste à paisagem, né? O ambiente às vezes favorece. Se a gente pensar em plantas, né? As plantas não tendem a se desenvolver onde tem um solo mais fértil e maior umidade. Então, às vezes, o ambiente ele já delimita essa agregação de plantas. Lembrando que a agregação não é só para animal, não. A gente está falando de espécies, tá? A gente está estudando populações no geral. Bem, às vezes, respostas às mudanças climáticas também geram agregações. Por exemplo, já viram, vamos pegar um exemplo animal aqui. Já viram aquelas grandes migrações que ocorrem em regiões africanas? Né, os manadas de gnus se deslocando, né, vários insetos também fazem isso e outras espécies de mamíferos, eles vão se deslocando de acordo com a variação climática, né? As regiões onde choveu e vai nascer mais pasto, instintivamente eles já vão migrando para aquelas localidades. Então isso faz com que o grupo vá junto, porque todo mundo ali está em busca da mesma coisa, tá? Alguns processos reprodutivos, isso é muito comum, né? Muitas espécies, a grande maioria delas, tem que se juntar, se agregar, né? Pelo menos no período reprodutivo. Algumas atrações sociais, né? Tem vários casos de animais superiores, como nós mesmos, né? Humanos, né? Que já temos um comportamento muito mais social. Outros primatas também, né? Formam bandos por afinidades, por exemplo, afinidades sociais. E sob alguns aspectos, como por exemplo a competição, a agregação ela pode ser negativa, tá? Então nem sempre juntar
né, se agregar vários indivíduos viverem juntos ali na população, vai ser benéfico. Isso em algum momento pode trazer algum incômodo, né? Por exemplo, se o agregar, se a, o agregado, a agregação de indivíduos está ocorrendo num local de alimento escasso, quando esse alimento começar a faltar, esses indivíduos que talvez antes estavam se ajudando, estavam tendo benefícios da união entre eles, né, da convivência mútua, pode ser negativo. Eles vão começar a brigar por alimento, porque se tivesse menos gente, menos indivíduos, teria mais alimento, né? E outros aspectos também, como proteção, reprodução, né, capacidade de encontrar alimento, a própria modificação do hábitat e do microclima, podem ser positivos para a agregação, né? Muitas plantas se juntam e mudam o clima local, e esse clima ele melhora o hábitat. É bom para elas, é bom para outras espécies. Muitas espécies, quando vivem juntas, se tornam mais protegidas, né? Tem várias espécies de primatas que encaram predadores maiores quando estão em bandos, até enfrentam, jogam pedras, né? Parte para cima, parte para briga, né? Isso é uma forma de proteção que a agregação ela oferece. A reprodução é benéfica, né? Quando está agregado, né? Porque favorece mais a reprodução. A capacidade de explorar o alimento no ambiente. Às vezes o indivíduo isoladamente ele demora a achar alimento. Quando você vai explorando em bando, quando um acha e acha uma fonte grande, fala, aí galera, chega mais que tem comida. Olha que bom, né? Para a população. Então, existem fatores, né, que são negativos, né? Alguns aspectos que tornam a agregação negativa e outros que tornam ela positiva, tá bom? Vamos lá. O que ocorre em plantas, né? Em plantas, em geral, a agregação ela vai ocorrer devido às diferenças no hábitat. Então, as condições locais e climáticas elas vão ser muito mais decisórias para essa distribuição e para essa agregação entre plantas, né? Processos reprodutivos também, obviamente, né? Do que outros fatores. Já em animais, aqui está animais superiores, tá, gente? Mas seriam animais mais complexos, mais derivados, né? Porque o Odum, né, ele tem uma linguagem um pouquinho retrógrada para algumas coisas. Além de alguns erros, né, que a gente já falou aí em outras aulas. Mas tá, em animais mais complexos, né, que aqui ele chamou de superiores, a agregação ela pode ocorrer devido ao hábitat também, como a gente falou, né, o ambiente ele ajuda a agregar os indivíduos, pode ajudar. O clima também faz isso, eu dei um exemplo lá, né, por exemplo, os eventos de chuva que fazem com que populações migrem juntas para ir para locais onde tem mais alimento, né, e deixam os locais que têm menos alimento. Processos reprodutivos também são importantíssimos dentro dos animais. Em geral, eles se unem mais, né, nas épocas reprodutivas. Muitas vezes, inclusive, tem brigas, né, entre machos ou entre fêmeas para disputar os parceiros sexuais. E principalmente o comportamento social, como eu falei. Na espécie humana, em outros primatas, em outros mamíferos, né, é muito comum esses agrupamentos, né, por afinidades, né? Isso a gente vai ver em animais mais complexos. Bem, existe um... Professor, Oi, uma fala. dúvida que surgiu aqui no chat Uhum. é a dispersão de sementes por animais ela é levada em conta? A dispersão de sementes por animais, a dispersão por sementes, ela não, ela é um fator, né, ambiental, biológico, que vai influenciar na agregação, né? Por exemplo, existem algumas espécies de esquilos que têm hábito de enterrar, então elas enterrar algumas sementes, alguns frutos e algumas sementes, e em locais específicos. Quando esses locais são específicos, né, e reúnem indivíduos ali da mesma população, esse é um fator que leva à agregação, tá? Mas é um dos fatores que pode influenciar na agregação. Mas quando a gente fala de dispersão, a gente está falando muito mais, né, dispersão no sentido de dispersão de sementes ou de frutos, a gente está falando muito mais em termos reprodutivos, em processos reprodutivos, tá? Mas não deixa de ser, ó. Eu destaquei aqui, ó, processos reprodutivos, né, também estão relacionados a plantas. E a dispersão de sementes por animais é um exemplo. Então, casa perfeitamente com o que foi dito aqui. Beleza? Bem,
Um evento interessante, né, saiu na BBC, foi que os cientistas registraram a maior migração de mamíferos da Terra, no Sudão. Então, as dispersões também envolvem, né, eventos de migração, quando a gente fala de agregação, né, com mudanças climáticas, né. Antigamente, nos períodos glaciais, não ocorreram muitas migrações devido ao congelamento de algumas regiões da Terra. Então, onde congelava os animais, né? Quem assistiu Era do Gelo entende perfeitamente isso. Onde ia congelando, né? Quem ficava morria. Então, o congelamento de parte da terra obrigava os deslocamentos em massa de bandos. Então, os animais se agrupavam para poder se deslocar. Então, a Era do Gelo é um excelente filme para a gente reparar isso, né? No ponto de vista biológico. Acontece que não é só devido às glaciações. As migrações ocorrem devido a inúmeros fatores, né? Devido a esgotamento de recursos locais, devido a fatores climáticos, geadas, né, que também geram algumas migrações em menor escala, né, chuvas. Regiões como a África, por exemplo, né, esse estudo que eu vou mostrar para vocês ocorreu no Sudão, mas em várias regiões da África é muito comum, né? A terra, ali, a climatologia, ela propicia esse tipo de comportamento nos animais. É como se fossem grandes pradarias, né? Grandes campos, são grandes savanas que secam e brotam rapidamente também quando chove. Só que quando elas estão tomadas de organismos, né, de animais, de consumidores, aqueles recursos vegetais se esgotam rapidamente. E aí eles têm que ir migrando para onde vai tendo. É como se fosse um rodízio, é um rodízio natural que ocorre na região. É um fenômeno que leva a grandes migrações, né? Lá no Sudão, depois, né, na década, deixa eu lembrar quando foi, para não falar besteira. Eu sou péssimo de história, né? Foi logo depois, lá na década de 80, um pouco depois de ter ocorrido uma guerra civil lá no Sudão, né, né, que eles batalharam a independência deles, ficou-se muito tempo sem fazer o acompanhamento daquela região, que inclusive foi devastada pela guerra, né? Então, os pesquisadores ficaram muito tempo sem poder fazer voos, sobrevoos para observar bandos de elefantes, de antílopes naquela região. E agora, em pleno século XXI, né, desses resgates que fizeram para poder fazer o acompanhamento, eles se depararam com uma migração em massa de mamíferos que estava ocorrendo naquela região, que foi a mesma região que ocorreu a guerra. E isso foi considerado, inclusive, pode ter sido o registro de uma das maiores migrações de mamíferos da Terra, se não a maior, tá? Então, ó, muitas migrações de antílopes, de uma forma geral, né? Eu vou ler esses trechos, tá? Porque são informações que eu tirei da reportagem, mas basicamente foi isso que ocorreu, né? Ambientalistas norte-americanos conseguiram sobrevoar a região e flagraram uma grande migração, né? Que envolveu mais de 1,3 milhões de antílopes, além, né, de outros organismos aí como elefantes, tá? Então, conservacionistas americanos afirmam ter descoberto uma das maiores migrações de mamíferos do mundo do sul do Sudão, no sul do Sudão, com 1,3 milhão de antílopes, gazelas entre mamíferos terrestres migratórios. Abaixo um rebanho de antílopes do tipo Topi da Costa, né? Antílopes são esses quadrúpedes aparentados com cabras e vacas, né? Mais ou menos intermediários, geralmente eles têm chifres ou cornos, enfim. Ambientalistas da organização de Nova York, o World Conservation Society, sobrevoou uma área de 93 mil quilômetros quadrados que pensavam ter sido devastada pela Guerra Civil. Apesar dos números altos, a WCS observou queda no número de elefantes. Apesar do registro, gente, de uma infinidade de organismos, comparativamente ao período anterior à guerra, né, esses números sofreram algumas quedas em algumas populações, como a de elefantes, tá? Mas mesmo assim não deixa de ter sido uma grande surpresa. Olha essa informação. Os cientistas estimam ter encontrado 800 mil antílopes africanos médios de orelhas brancas, 250 mil gazelas,
160 mil antílopes do tipo topi da costa e 13 mil cervicabras, um outro tipo de antílope africano. Foi avistada uma fila, a fila aqui seria o bando, né, de antílopes de 80 quilômetros de extensão, então eles viram uma extensão de 80 quilômetros e 50 quilômetros de largura. Não parava de ter bicho numa largura aqui, ó, num diâmetro de 50 quilômetros e um comprimento de 80 quilômetros. Então você imagina a quantidade, deve ter sido uma, né, essas imagens todas foram tiradas de lá, né? Mas realmente é surpreendente. Nunca vi vida selvagem em tais números, disse o cientista Michael Fay, que conduziu as pesquisas para a WCS. A nova pesquisa começou em janeiro de 2007, então bem início, né, do século XXI, e sobrevoou a mesma área pesquisada em 1982, antes da Guerra Civil. E aí outras espécies também, né, como aves, enfim, né? Tranquilo? Só para a gente, esse assunto ele está relacionado ao documentário que eu sugeri para vocês, que eu tinha pedido até um resumo, mas eu tirei, né? A gente negociou, eu deixei só os mapas conceituais para efeito de avaliação, mas o documentário é bem interessante, eu acho que vale a pena vocês verem, porque fala muito sobre movimentos migratórios. Então vocês vão ver, por exemplo, como é interessante a migração de espécies como a borboleta monarca, né? Que consegue migrar atravessando fronteiras internacionais. As borboletas elas saem do México e elas chegam até o Texas, né? E no evento de milhares, milhares, milhares. Então ali eles mostram algumas técnicas que eles usaram até conseguir entender e conseguir acompanhar esses processos migratórios, alguns processos de marcação de animais para entender também como eles se agregam e como que eles se comportam, né, nesses bandos. Então é bem interessante, eu acho que vale a pena vocês assistirem o documentário. Bem, princípio da agregação de Allen. Oi, fala? O pessoal reclamou que uma parte comum da sua voz, você poderia repetir Eu não sei. pra gente, o slide anterior? Gente, eu vou repetir, mas assim, basicamente isso aqui só representou um dos maiores registros migratórios, né, de mamíferos, de algumas aves, mas principalmente de mamíferos do mundo. Aconteceu no Sudão e foi um flagra que quase que por acaso, um grupo de ambientalistas que se dispôs a avaliar essa área, né, muitos anos, né, em pleno século XXI, e há muitos anos depois da guerra, a guerra aconteceu na década de 80, né? Então a gente teria aí mais de 20 anos, pelo menos. E eles tiveram uma surpresa boa, porque a quantidade de indivíduos que conseguiu se regenerar, digamos assim, naquela área, se reproduzir naquela área, foi muito grande. Entretanto, comparativamente à década de 80, houve uma certa queda. Mesmo assim, não deixa de ser surpreendente, até porque se trata de uma área que passou por uma guerra civil. Então ali tinha muita pressão de caça por humanos, né, e tudo isso, tá bom? E pedir também para vocês não deixarem de assistir o documentário que eu sugeri sobre migrações, ok? Bem interessante. Eu vou acelerar, gente, porque eu tenho que terminar esse assunto. Se ficar alguma dúvida que eu não conseguir responder, que a gravação também termina em menos de 10 minutos. Se ficar alguma questão, eu peço que vocês coloquem lá no fórum de dúvidas ou no fórum de discussão, que eu respondo lá, ou até mesmo pelo grupo do WhatsApp, beleza? Tá bem no finalzinho. Ó, o princípio de agregação de Allen. Esse princípio de agregação, a gente está falando de populações que podem se agregar. Em geral, quando as espécies se agregam, com o passar do tempo, se vão chegando muitos indivíduos nessa agregação, a sobrevivência vai diminuindo, porque aumenta a competição, certo? Aumentou a competição. Entretanto, para algumas espécies existem os dois lados da moeda, né? O que que acontece? Se a espécie ela está numa situação mais isolada, com menor aglomeração, a falta de agregação, no caso, pode gerar uma queda na sobrevivência. A maioria das populações elas vão apresentar o quê? Um intervalo ótimo em relação à agregação. Então,
dentro daquela quantidade de indivíduos ali no agregado, né, na agregação, você consegue ter uma sobrevivência maior por parte da população, pelas vantagens que estar junto apresenta para aquela população. Se você continua aumentando os números de indivíduos nessa aglomeração e chega a uma superaglomeração, isso passa a ser desvantajoso, porque a competição começa a ser um fator forte, tá bom? Então, muitas espécies elas têm um ótimo, né? Isso seria uma curva em que você tem um ótimo em termos de densidade populacional para manter a sua agregação, beleza? Densidades abaixo daquilo ou acima daquilo são desvantajosas. Então, situações de subaglomeração e de superaglomeração seriam desvantajosas. Bem, o que que acontece? Quando essas espécies elas estão agregadas, né, elas vão apresentar um valor de sobrevivência de grupo maior, né? Essa característica ela resulta do padrão de agregação de uma população. Então, isso normalmente é muito mais vantajoso para animais. Vocês vão ver que animais, né, se agregam por vários motivos e isso traz vantagens, como a gente falou aqui, vários exemplos, né? Proteção, busca de alimentos, a reprodução ela se torna mais eficiente e por aí vai, tá? Outros exemplos que eu pontuei aqui, ó. Um enxame de abelhas vai produzir mais calor para manter a colmeia do que uma abelha isolada. Então, vocês imaginam uma abelha vivendo isolada? Não. Aquela sociedade de abelhas vivendo juntas ali, não, claro que elas têm outras vantagens, né? A divisão de castas traz várias vantagens, mas o fato de estarem juntas, isso traz uma grande vantagem. Por exemplo, com relação ao calor produzido por elas. Peixes podem tolerar a ação de substâncias tóxicas quando agregados, pois a quantidade de muco produzido pela população protege a superfície corporal. Os peixes produzem muco. Quando eles estão juntos, vivendo naqueles cardumes bem próximos, é como se formasse uma grande bolha em volta deles todos, e a proteção é muito maior. Isso impede, por exemplo, que substâncias tóxicas contaminantes na água entrem em contato direto com eles. Além disso, né, a gente pode dar outro exemplo. Vocês sabem que muitos peixes andam em cardumes para poder se proteger. O fato de estarem em cardumes grandes confundem um predador, às vezes até afugentam um predador. O predador confunde aquela nuvem de peixes ali como um outro indivíduo muito maior, tá? Ou simplesmente ele se confunde, porque ele não consegue mirar em um peixinho. Tem tantos que embaralha, né, a visão dele, né, no sentido de mirar, focar em um único peixe, tá? Então são vantagens. Aranhas sociais, né, que produzem teias maiores juntas, vão capturar muito mais alimentos, né, do que uma aranha produzir uma única teia. Então são várias vantagens que o fato de estar junto traz. Aqui áreas de refúgio ou áreas de dormida, né, são sinônimos, está relacionado a áreas que são favoráveis para grandes grupos de animais que são organizados geralmente socialmente. Se estabelecem e de onde dispersam, né? Então são os pontos de apoio. Já viram aquele final de tarde numa região estuarina, né? No mangue, o próprio manguezal, a gente vê a garça, a gente tem a garça, que é um exemplo. As garças, elas voltam todas e vivem, né? Descansam ali nas plantas de manguezal, nas árvores de mangue, né? Mas em vários momentos do dia, algumas saem para se alimentar, para se reproduzir, para, né, buscar explorar o ambiente, mas elas sempre voltam naquele ponto de apoio, que é a área de refúgio ou dormida, tá? Várias espécies de aves fazem isso, né? Aqui eu trouxe para vocês um exemplo de uma colônia de aves marinhas no Havaí, né? Algumas espécies elas vão nidificar em arbustos, né? Enquanto outras espécies menores vão nidificar no solo, né? Abaixo dos arbustos. Então elas ficam ali, então se agregam, é uma agregação, mas elas saem dali também para se alimentar, para, né, para pescar, para buscar alimento, para, enfim, para outros motivos. E aqui, né, um exemplo brasileiro bem legal para quem conhece o guará. Então, as áreas de dormida de guarás, né, geralmente ocorrem em deltas de rios, como por exemplo o delta do rio Parnaíba, fica na divisa entre Piauí e Maranhão. Então é muito bonito ao fim da tarde. Aqui no nosso estado a gente vê as plantas de manguezal cheias de pontinhos brancos, que são as garças, né?
lá no Piauí, no Maranhão, né, naquela região mais para o Nordeste, a gente consegue ver vários pontinhos vermelhos, parece até flores na vegetação de manguezal, tá? Devido ao guará. Bem, isolamento, área de ação e territorialidade. Essas três palavras também estão um pouquinho relacionadas, né? Aliás, relacionadas não, né? Estão relacionadas à questão de agregação. Bem, vamos lá. Isolamento. Muitas espécies elas se isolam, né? Porque o isolamento traz alguma vantagem. Por exemplo, né, se a gente pegar espécies vegetais, muitas espécies vegetais elas se isolam devido a condições biológicas, como a lelopatia, né? Já viram que a castanheira, o eucaliptus, geralmente nenhuma planta se desenvolve ao lado dela, perto dela, elas tentam ficar mais isoladas. Isso para ter mais, né, mais recursos disponíveis para o indivíduo. Então, nas folhas você tem substâncias alelopáticas, né, que caem no ambiente e inibem o crescimento de outros organismos. Alguns animais também buscam, né, uma condição mais isolada. Isso pode trazer alguma vantagem em termos, né, de reprodução, de regulação da população. Então, tem várias situações em que o indivíduo ele pode, né, se isolar. A competição é um dos fatores que levam ao isolamento, né? Porque quando você tem mais indivíduos, você tem que brigar pelos recursos que tem ali, se os recursos estão escassos. Se você está sozinho, tem, né? O isolamento tem lá suas vantagens, né? A chance de você não ter limitação por recursos também é maior, tá? Bem, vamos falar de área de ação ou área de permanência, home range, né? É a área onde são restringidas as atividades de um grupo. Geralmente, grupos, né, animais, até mesmo de plantas, né, podem estar restritos a determinada área, porque é ali, né, que eles formam os casais que vão copular, formam, né, vários animais formam literalmente grupos familiares, né? São grupos, algumas espécies inclusive são monogâmicas, né? Ou seja, mantêm uma parceira sexual ao longo de toda a vida. Então tem vários motivos que levam à coexistência, à permanência dentro de uma área de ação da espécie, tá? Quando aquele bando que está ali naquela área, eles precisam defender ativamente aquela área para que não entrem, não cheguem outros grupos, né, para utilizar aquele espaço, aí a gente fala que não é só uma área de ação, aquilo ali é um território. Tipo assim, território é meu, né? Aqui é só o meu grupo que pode utilizar. Então, nessa situação, a gente teria o território e o que a gente chama de territorialidade, que é mais comum em vertebrados e alguns artrópodes também, né? Alguns insetos, alguns crustáceos marinhos também fazem isso. Possuem comportamento reprodutivo envolvendo construção de ninhos, postura de ovos e cuidado parental. Quando você tem essas características aqui, é muito comum então a ocorrência desse fenômeno da territorialidade, beleza? Defesa de território pelo bando. Aqui dois exemplos, tá? O nosso arganaz novamente e uma espécie de ave, né, que é um tordo, o tordo. Aqui a gente tem um exemplo em que não que ocorre, não há defesa de território, então aqui a gente teria área de ação ou de permanência de arganazes. Como é que a gente sabe isso? Porque você tem a sobreposição, né, de diferentes populações dentro de uma mesma área, sendo fragmentada ou não fragmentada essa área, você tem momentos de sobreposição das populações. Então não tem briga para defender território. Isso então é só uma área de ação, uma área de permanência. Quando você tem nessa outra situação aqui, ó, o que acontece, por exemplo, com os tordos, né? Cada família dessa daqui vai ocupar uma região, algumas árvores, e elas defendem o território, né? Então, se a gente comparar o ano aqui de 1955, em que você tinha uma, duas, três, quatro, cinco populações, né, de defendendo seus territórios, e você observou que depois de um tempo, ó, algumas se mantiveram, a 1, a 7, a 6 estão exatamente iguais aqui, ó, é porque elas defendem território, não teve mistura, sobreposição, não houve sobreposição de populações, tá? O que houve aqui foi uma modificação
na 11 e na 8, porque essas duas populações aqui elas se extinguiram, abrindo espaço para o surgimento de 3 novas populações que, por sua vez, também passaram a defender o território. Então, isso define, diferencia territorialidade de área de ação. Gente, dinâmica de metapopulações. Se alguém precisar sair, porque eu acho que eu estourei o horário, né? Inclusive a gravação vai parar daqui a pouco. Só deixa registrado no chat para mim, fazendo um favor, tá? Porque eu prefiro terminar, mesmo que passe uns minutos, mas eu não vou ficar chateado se precisar sair. O mais importante aí a gente já falou. Bem, dinâmica de metapopulações. Isso aqui é interessante.